Seja muito bem-vindo! Mais um vídeo aqui no canal de orientação profissional. Se você ainda não me conhece, sou Lorena Queiroz, especialista em orientação profissional, sou formada em psicologia e ajudo quem está perdido e infeliz profissionalmente a se reencontrar. Se você está pensando em mudar, se deveria ou não mudar, ou se já é tarde demais para mudar, fique nesse vídeo e já deixa o seu joinha. Esse vídeo vai te ajudar a te trazer muitas informações importantes para tomar essa decisão. Muito grande por ela. Então, toda a sua história profissional, esse momento é para que você possa conseguir discernir quando você estudou sobre autoconhecimento. Você já pensou em mudar de carreira? Você já pensou em... Talvez você esteja se perguntando, será que eu deveria mudar de carreira? Mas será se ainda dá tempo? Será se ainda é possível eu executar essa mudança? Eu sempre sugiro para as pessoas que chegam até mim com essa dúvida que elas não fiquem pensando no que elas vão perder caso mudem de carreira. Porque sempre que a gente muda de carreira, a gente vai perder. Você vai perder alguns clientes, certamente. Você vai perder o tempo que você dedicou àquela empresa. Você vai perder, talvez, um pouco financeiramente. Porém, a gente nunca pode ficar preso olhando especificamente para o que vai perder. A gente tem que olhar para o que a gente está perdendo, se mantendo num emprego que para nós não faz mais sentido. Então, a sugestão que eu deixo para vocês é, ao invés de focar no cliente que você vai perder, ao invés de você focar na quantidade de coisas que você já aprendeu naquele trabalho, foque no que você está perdendo, se mantendo numa situação, numa posição, numa função que não faz sentido para você. Talvez você esteja perdendo sua família, talvez você esteja perdendo sua saúde, a sua qualidade de vida, talvez você esteja perdendo aquilo que para você é mais valioso, que é a sua vida. Então, ao invés de focar nessas questões de apego mesmo, eu apeguei àquela função, apeguei à empresa, apeguei ao chefe, apeguei à profissão, ao invés de se apegar a isso, pense no que você está perdendo, em ficar resistindo e postergando essa sua mudança. É tarde demais ou não, Lorena? Existe uma idade que seria ideal para eu mudar de carreira? Cheguei, por exemplo, nos 45 anos, agora eu posso desistir e não pensar mais uma mudança? Olha, é claro que quanto mais o tempo passa, mais desafiador é para você executar essa mudança. Não porque você se torna incapacitado, mas porque seu nível de energia vai naturalmente diminuindo. E quanto mais você está numa função, num cargo que não faz sentido para você, mais cansado, estressado você vai ficando e como consequência sua energia vai abaixando. Isso quer dizer que quanto mais você espera para mudar, pior fica, mais difícil vai ser. Então eu costumo dizer assim para as minhas mentoradas: se não for agora, será quando? Se não for agora a sua mudança, quando é que vai ser? Nossa, Lorena, mas eu tenho tanto medo de não dar certo, eu tenho tanto medo de não conseguir. Gente, o medo, ele é uma emoção. E todas as emoções, elas são naturais e a gente vai sentir mesmo. Significa que algo grande está em jogo. Você tem receio de talvez não ter um salário tão bom, você tem o receio de mudar e não gostar, você tem o receio talvez de mudar e cair no mesmo problema de antes, continuar infeliz. Então, o medo, ele sempre vai te acompanhar. Por isso que a gente tem que aprender a tomar boas decisões. Porque quando eu consigo tomar uma boa decisão, o que acontece? O medo naturalmente reduz, porque eu estou consciente do que pode acontecer, dos ganhos que eu vou ter e das possíveis perdas que eu terei. Querer escolher uma carreira ou mudar de profissão para deixar de ter problemas é impossível. Porque sempre vão aparecer dificuldades, desafios nesse novo trabalho. Você, em toda a profissão, vai ter dificuldades, problemas. Só que tem pessoas que o lado negativo daquela profissão pesa muito mais do que o lado positivo. Então, quando eu peço para essa pessoa nomear, olha, o que tem de bom nessa profissão, no trabalho que você tem hoje, na função que você executa, e o que tem de ruim? Muitas vezes o que tem de ruim pesa muito mais do que o que tem de bom.
Então isso é um sinal de que tem que mudar. Ah, Lorena, mas eu fico com medo. Lembra? O medo é uma emoção que vai vir naturalmente. Então, por que o medo vem? Para te sinalizar. Será mesmo se você deve mudar? Então você vai começar a olhar para você e falar assim, tá, eu estou infeliz, mas eu estou infeliz com o quê? O que me deixa infeliz? Que tipo de trabalho me deixaria então mais feliz? Que tipo de trabalho combina mais com o meu perfil, com os meus talentos? Que eu seria mais feliz? Assim, você vai conseguindo driblar esse medo e assim você consegue tomar uma decisão que é muito mais assertiva. Não dá para tapar o sol com a peneira. Se você não está feliz, se você está adoecendo emocionalmente, se esse trabalho, só de pensar nele, meu Deus, você se sente mal, você fica angustiado, é um sinal de que é hora de mudar. O seu corpo está te contando e a gente ignora os sinais. Então, eu sugiro que você avalie se é para mudar, para onde será. Porque tão importante quanto decidir mudar é decidir para onde ir. Porque você precisa fazer uma boa escolha. Se você vai mudar, se você vai arcar com o peso da mudança, que não é maneiro, eu sei que é difícil mudar, que seja para uma boa mudança, para uma mudança que realmente faça sentido para você. Muitas pessoas que estão me ouvindo já sabem para onde queriam mudar. E já sabem que é aquilo mesmo, só falta um empurrãozinho para ir. Mas tem outras pessoas que estão completamente perdidas e não têm noção de para onde vão. Quando a gente está completamente perdido, eu sugiro você não tomar nenhuma decisão. Eu sugiro você primeiro amadurecer, passar por um processo de autoconhecimento, entendimento do que você quer, para depois mudar. Porque senão, a chance de você se arrepender e de você não ser feliz novamente é muito grande. Porque existe uma chance de você só repetir um ciclo, repetir o que você já fez. Porque a nossa vida, ela é feita de repetição. Então, existe uma chance de você repetir, cair em um emprego que não é bom novamente, com um chefe chato novamente, com colegas difíceis novamente. Então, eu queria muito que vocês entendessem isso. Se você quer mudar, já sabe para onde vai, só o medo que está te prendendo, vença esse medo, vai com medo mesmo. Agora, se você não sabe para onde você iria, é melhor que você primeiro compreenda e decifre para onde vai. Essa é uma sugestão que eu te dou com base em toda a minha experiência profissional. Porque senão você vai investir em algo, tempo, dinheiro, energia, você nem sabe se é isso que você quer. Isso é muito perigoso. Outro ponto que eu quero contar para vocês, existem pessoas que estão pensando em mudar, mas não necessariamente de uma profissão, mas talvez estejam pensando em mudar de curso, de faculdade. Começou uma faculdade, mas espera aí, estou em dúvida se eu devo continuar ou não. E aqui vai mais um conselho meu. Lembra, você pode aplicar novamente aquela estratégia que eu te falei, pesa mais os pontos positivos ou os pontos negativos, mas a gente também tem que avaliar o que é de negativo que te incomoda. Vamos supor que o que te incomoda de negativo naquele curso são os colegas. Meu Deus, que colegas difíceis. Ou então são os professores, que são muito difíceis também. Agora, você precisa fazer uma diferenciação. Isso que me incomoda hoje, no presente, porque é difícil lidar com essas pessoas, ou é algo que vai impactar a minha carreira futura? É algo que me fará ser infeliz profissionalmente lá no futuro? Porque pense comigo, esses colegas eles vão passar, os professores vão passar. Então, entende que é algo passageiro? No momento da gente tomar uma decisão, se a gente vai, se a gente fica, a gente tem que pensar nisso. Isso que me incomoda é passageiro ou é algo permanente? Por exemplo, essa pessoa pode ter ido para um estágio e visto que a prática, que a atuação daquele profissional não tem nada a ver com ela. Gente, mas isso aqui não é para mim, eu não me identifico com isso, eu não gosto disso. Aí sim vocês entendem que não é algo passageiro, mas que é algo que vai impactar a carreira dela lá na frente. Aí sim é um motivo para você avaliar uma possível mudança. Mas aquilo que é passageiro não é motivo para desistir de algo, não é motivo para mudar.
Porque o que é passageiro passa. Então eu preciso primeiro avaliar, isso que está me incomodando é algo que vai me impactar profissionalmente lá na frente, é algo que vai impactar a minha carreira? Se sim, aí eu preciso cogitar uma mudança. Se eu não me identifico com aquele trabalho, se aquela profissão parece ser muito, assim, distante de mim. E aqui a gente tem que tomar um cuidado também, porque as pessoas são muito inseguras e começam a achar que não vão dar conta. Na verdade, elas só sentem insegurança. Também é preciso fazer essa diferenciação. Eu realmente não gostei ou eu estou com medo de não conseguir. Porque muitas vezes o medo, a insegurança, a falta de autoconfiança trava as pessoas. Trava elas. Recente eu ouvi uma pessoa falando: Lorena, eu sou psicóloga há 25 anos. Tô pensando em desistir da psicologia porque eu não tenho retorno financeiro. Peraí, mas diante de tantos psicólogos que têm uma boa valorização, que conseguem ter uma boa renda, que faturam 15 mil, 20 mil por mês, essa pessoa ela não consegue. Por quê? Será que o problema está na profissão? Ou será que o problema são as questões emocionais dessa psicóloga que não consegue se posicionar, que não consegue vender, que não consegue, sabe, ter essa autoconfiança para as pessoas quererem consultar com ela? Então, nem tudo é porque a profissão é incompatível com você. Muitas vezes são questões emocionais suas que estão te travando. Queria que vocês refletissem também sobre isso, porque pode ser o medo que está te prendendo. E a terceira lição que eu quero deixar para vocês nesse vídeo é que sempre que a gente muda de carreira, pode ser uma mudança total, como por exemplo, deixei de ser advogada para ser chefe de cozinha. Você nunca começa do zero, porque eu sei que a sensação que muitas pessoas têm é que elas estão começando completamente do zero, mas você nunca começa do zero. Você sempre traz todo o seu conhecimento, o seu repertório, a sua bagagem para a nova profissão. Imagine a advogada que fazia contratos de trabalho, que analisava leis, que ajudava as pessoas. Ela vai aplicar essas habilidades agora como chefe de cozinha. Ela já vai começar o negócio dela mais organizado, de acordo com a legislação, mas também ela vai conseguir ter um contrato de trabalho com os fornecedores, que esse contrato ele vai ajudar ela a se resguardar de alguns processos. Então veja que a gente sempre carrega o nosso conhecimento para onde quer que a gente vá. A gente nunca começa do zero. E eu vejo isso muito claramente nos meus atendimentos. Por exemplo, de uma bancária se tornou gestora de pessoas. Gestora de pessoas no sentido de mentorar mesmo pessoas a crescerem, a evoluírem. Essa bancária, ela trabalhava com vendas e agora ela ensina as mentoradas dela a venderem. Então ela aplica tudo aquilo que ela aprendeu na nova profissão. E a gente sempre vai ter algo a aplicar nessa nova profissão. Você nunca vai começar do zero. Tire essa sensação da sua cabeça que você está começando do zero. Você tem um grande conhecimento, você tem um repertório que você pode aplicar numa profissão que de fato faça sentido para você e que de fato faça os seus olhos brilharem. Para finalizarmos, eu te convido a pensar: é tarde demais para mudar ou não? Eu não vou te dar essa resposta. Eu quero que você encontre essa resposta. É tarde demais? Por que você acha que talvez seria tarde demais? Porque você já viu que você não vai começar do zero. Por que você acha que é tarde demais? Quando você for olhar para o motivo pelo qual você acha que é tarde, muitas vezes você vai se deparar com o medo do julgamento, do que os outros vão pensar e vão falar de você. Então, talvez seja a hora de vencer essas travas emocionais, para você ser o profissional que você sonha, aquilo que pulsa dentro do seu coração. Ainda existe um fio aí de esperança, ainda existe uma pequena luz que, se for cultivada, se for cuidada, irá brilhar e iluminar muitas pessoas. Lembrem-se disso, ninguém acende uma luz para deixá-la coberta, tampada. Essa luz sua, ela precisa brilhar. E para ela brilhar, primeiro a gente precisa tirar essa tampa, que é a tampa do medo, da insegurança, do medo do julgamento, para que ela possa iluminar,
para que ela possa brilhar, para que ela possa, de fato, ser luz na vida de muitas pessoas. Nós somos chamados a ser luz. Você aceita esse convite de ser luz? Não é tarde demais, desde que você esteja disposto a arcar com as consequências dessa mudança, que a princípio te dará medo e insegurança, mas que lá na frente você colherá muitos frutos e poderá ter ajudado um número muito maior de pessoas. Gostou desse vídeo? Se sim, me conte aqui nos comentários, eu quero saber o que você achou. Se você ainda não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever, isso é muito importante para mim. Tchau, tchau!